Apocalipse capítulo 12 e 13 são importantes para a compreensão dos últimos dias? Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu vou fazer uma reflexão com vocês do capítulo 12 e 13 de Apocalipse, verso por verso. É um vídeo um pouquinho extenso, porque na verdade são duas reflexões que fiz recentemente para a Associação Mineira Leste dos Adventistas do Sétimo Dia. Falei sobre o capítulo 12 e capítulo 13. Então nesse vídeo eu juntei os dois e vou colocar à disposição para vocês, né? Porque possivelmente na data desse vídeo, lançamento desse vídeo, eu estarei em concílio e não tem como eu produzir material. Mas para você não ficar sem nada, né, eu fiz isso aqui para você poder ter alguma reflexão essa semana, tá certo? E vou pedir para você se inscrever no canal, ouvir nosso podcast Minuto Profético através do link aqui embaixo, tá? E você pode entrar também no nosso canal do Telegram, tá? E assista os nossos últimos vídeos aqui, beleza? Deus abençoe você, boa reflexão aí, depois deixe os seus comentários aqui, ok? Compartilhe para os seus amigos. Vamos lá, beleza? Vá. Muito bem, no vídeo passado eu falei para vocês sobre os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E hoje eu quero, de uma maneira também, pontuar-nos na história. No vídeo passado eu também tentei e mostrei para vocês que nós estamos vivendo o tempo do fim, né? Os últimos dias do tempo do fim. E através do capítulo 12 de Apocalipse você vai compreender isso de uma maneira mais ampla, tá bom? Vamos lá para o texto e vamos tirar algumas reflexões para o nosso dia hoje. Estou aqui com o texto, eu vou falando rapidamente, tá bom? Porque nós temos pouco tempo. Se você quiser mais conteúdo, vai lá no nosso canal Minuto Profético, tem vários vídeos lá falando sobre profecia, beleza? Então começa assim, João dizendo o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Sol na Bíblia refere santidade, né? Esta mulher aqui, muitas vezes as pessoas interpretam como sendo a mulher, como sendo a igreja, perdão. Mas nesse momento você vai entender que não é a igreja. A igreja de Jesus, né? A igreja, ela vem depois do Cristo, né? Mulher nesse verso bíblico aqui é o povo de Israel. Tá? Porque esse texto, se a gente for colocar como um marco temporal, é antes da igreja e é antes de Jesus. Tá? Então esse povo, né, vestido do sol, com a lua debaixo dos pés, aqui é uma referência à sua base. A mulher tem uma base, a lua, né? Alguns vão dizer que essa lua aqui refere-se às cerimônias do Antigo Testamento que refletiam o ministério de Jesus Cristo, né? Tudo isso porque a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Tá vendo aqui? Uma mulher vestida do sol, pisando com a sua base nas cerimônias do passado, na palavra de Deus, né, que reflete o caráter de Deus, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Aqui a gente tem uma referência às 12 tribos, né, de Israel, como sendo um dos fundamentos dessa mulher. Essa mulher se acha grávida, aqui é o ponto importante, né? Grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. É o povo de Israel, quando você vai nas profecias do Antigo Testamento, o povo de Israel está gritando, né, as profecias, né, os profetas, gritando que o Messias viria, né? Por isso que essa grita com dores de parto. E sofrendo tormentos para dar à luz, porque quando o Messias nasceu, ele sofreu perseguição ali por Herodes, né? Tentaram matar ele, né? Então aqui você vê uma mulher vestida do sol, pisando na lua com 12 estrelas, grávida, gritando que vai ter um bebê, né? Então é uma redundância de informação de um povo de Deus, que através do povo de Deus vai vir o Messias. Depois tem outro sinal, outro no céu, o sinal no céu, né? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, né? Esse dragão aqui é Satanás, mas não entenda assim, não é o próprio Satanás, né? Mas quando fala grande e vermelho, aqui é uma referência ao Império Romano, vocês vão entender, tá? Porque ele é realmente grande e vermelho era a cor que identificava Roma, né? E aí vai dar mais característica, né? Com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, né? Por que 7 cabeças? Porque é uma referência aos animais de Daniel capítulo 7, né? Vamos contar?
Tem a cabeça do leão, né, no capítulo 7 de Daniel. Depois nós temos a cabeça do urso. Depois temos as 4 cabeças do leopardo, né? Temos aí. E a cabeça do animal grande, o animal terrível e espantoso. 7 cabeças, tá? Então o Satanás está por trás de grandes impérios que perseguem o povo de Deus, né? Desde Babilônia, ou até mesmo podemos fazer referência ao Egito, né? Desde o Egito, Satanás trabalhando atrás das nações para perseguir o povo de Deus, né? Então, mais informações sobre esse dragão. Diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então nós temos aqui uma menção, né, dessa cauda que arrasta a terça parte das estrelas, né? Aqui nós entendemos que é o momento da rebelião no céu, quando Satanás, através da mentira, né, como sendo o dragão, engana as pessoas, né? Guarda essa informação. A cauda é sinônimo de enganação, né? Engana a terça parte dos anjos que são lançados para a terra. Essa nós chamamos da primeira expulsão, tá? Guarda essa informação. E diz aí que ele se deteve na frente da mulher para devorar o filho. E aquela menção quando o Império Romano, através de Herodes, tenta matar Jesus quando nasceu, ok? Então já podemos colocar aqui um marco temporal nesses textos que nós lemos até agora. É o momento ali do 1º século, quando Jesus está para nascer. Isso é confirmado agora, ó, no verso 5. Nasceu, pois, o filho, um filho varão, né? Uma referência a Jesus Cristo. E que há de reger todas as nações com cetro de ferro, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então nós já temos aqui um momento, né, quando Jesus morre, ressuscita e é arrebatado para o céu. Então podemos colocar aí o ano 31 da nossa era, quando acontece isso. Tá? E aí faz uma menção agora sobre a mulher que teve o filho. Agora sim, essa mulher que vai aparecer no verso 6, você pode dizer que é a igreja. Porque depois do nascimento de Jesus, Jesus comissiona os seus para avançarem a igreja de Deus na terra. Tá? Aí dizia a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela sustentem durante 1260 dias. Né? Esse é um período da história onde Roma papal teve autoridade sobre todas as nações, né? Do ano 538 ao ano 798, 1260 anos, né? Que a igreja foi perseguida de forma trágica, mas Deus protegeu os seus, ok? Muito bem, no verso 7 agora vai falar de um momento que eu creio, né, ser após a cruz, né? Por quê? Diz o seguinte, ó, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no lugar, o lugar deles, né, no céu o lugar deles. Veja, aqui nós podemos dizer que é a primeira expulsão. Lembra que eu falei do verso 4 como sendo a primeira expulsão? Aqui eu entendo sendo uma segunda expulsão. É quando Jesus morre e ressuscita e sobe ao céu para receber toda a autoridade no céu e na terra. E Satanás, ele também, por achar que matou o Messias, ele sobe ao céu para também ter essa autoridade, receber essa autoridade, domínio total sobre a terra, né? Que ele usurpou, roubando de Adão lá quando ele enganou Eva, né? E fez os nossos primeiros pais aí pecarem, tá? Então há uma batalha, que nós entendemos que Miguel aqui, Jesus que está lá com seus anjos, expulsam ele. E por que essa expulsão agora aqui do verso 7 é após a cruz? Porque no próximos versos vão dar para nós pistas de quando isso aconteceu. Bora lá, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Né? Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aí vem uma voz do céu, né? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio o quê? Salvação. Interessante. Antes da cruz não havia salvação plena, havia apenas uma fé nos símbolos da morte de cordeiro, de animais. Mas após a morte e ressurreição de Jesus, então foi decretado salvação para todos que exerceram fé nos sacrifícios, né? E em Jesus. Olha lá, veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de quem? Do seu Cristo.
Agora você vai entender quando Jesus, após a sua ressurreição, chama os discípulos e fala assim, ó: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Tá? Então esse verso ele está ligado àquele momento em que Jesus recebe a autoridade no céu e manda os seus discípulos pregarem o evangelho. Então, percebendo o momento aqui, nós estamos o capítulo 12 está pontuando a gente na história no primeiro século. Tá? E olha o que acontece: foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Dos nossos irmãos, isso mesmo, os que acusam de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós que neles habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós temos aqui uma felicidade no céu, porque agora Satanás não tem mais acesso ao céu, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Após a cruz, Satanás ele é expulso e ele não entra mais, porque o reino do nosso Deus, Jesus Cristo, ele recebe toda a autoridade. Ele agora é o representante nosso no céu. Antes da cruz, triste dizer isso, né? Mas Satanás era o nosso representante, porque ele usurpou, ele ganhou essa autoridade pegando de Adão, fazendo o homem pecar. Olha que triste, né? Muito bem, continuando aqui, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. É o momento que agora Satanás foca os seus ataques para a igreja. O capítulo 12 a gente pode dar um título interessante. Poderia ser assim: as prioridades de Satanás. Porque ele persegue os judeus, o povo de Deus, Israel, né, que está para dar a luz. Ele não queria que o Messias nascesse. Depois ele se foca para destruir o filho varão, né? E ele acha que ele venceu ao matar, mas coitado, né, caiu do cavalo. E depois que ele perdeu tudo, ele agora se foca nos restantes da descendência dessa mulher, entendeu? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então aqui nós temos aí um período de perseguição. Porém, Satanás ele persegue, mas Deus protege, né? Aí diz o seguinte: e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, né, para que voasse até o deserto. Aqui é uma simbologia de proteção e rapidez. Deus agindo rápido antes que Satanás pudesse destruí-la, né? Você vai perceber que após Jesus subir ao céu, os apóstolos já começam a ser perseguidos, o império começa a perseguir os cristãos, né? Mas aí a igreja se une ao império. E aí a gente pensa que tem paz, mas não tem paz, porque a igreja se corrompe e começa a perseguir os fiéis, mas Deus protege os seus, né? E aqui, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Lembra que Deus, no verso 6, protege por 1260 dias? 1260 dias é o equivalente de um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Porque profeticamente um tempo equivale a 1 ano, tempos são 2 tempos e meio, então são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses são 1260 dias, e dias em profecia são 1260 anos. Entendeu? É assim que faz a continha. Então estamos falando do mesmo período em que a igreja sofre perseguição, mas Deus protege os seus, né? Continuando aqui, gente, vamos lá. Então a serpente, como ela não conseguia pegar o remanescente, né, ele arroja da sua boca atrás da mulher água como um rio. Presta atenção nesse detalhe que vai nos ajudar no vídeo de amanhã, tá? A fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui é uma referência quando a igreja perseguida no antigo mundo, né, na Europa, foge para um continente novo, né, que nós conhecemos como o continente norte-americano. E lá a igreja começa a realizar seus cultos de maneira livre, sem a pressão de Roma, que queria ter domínio sobre o mundo e sobre a adoração. Acontece que quando chegam os pais peregrinos na nova terra, né, e começam a exercer a sua religião de forma livre, né, Roma manda os seus
jesuítas, né, para poder catequizar, para poder entrar nessa nova terra e colocar as suas doutrinas, né, submeter essas pessoas ao poder de Roma. Foi então que essa terra que abrigou os pais peregrinos não deixaram que a igreja de Roma tivesse controle, e os Estados Unidos nasce numa liberdade religiosa e civil, longe dos poderes de Roma. Por isso que diz aqui que Satanás arroja águas, né? Águas na Bíblia são nações, povos, pessoas, né? Só que diz que a terra engole, protege a igreja, a mulher, né? Não deixando que a água leve a igreja, entende? Então essa terra aqui, deserto, né, é uma referência à América do Norte, que recebe os pais peregrinos, assim chamados, né, pessoas que fugiram da opressão de Roma e ali agora puderam adorar a Deus conforme as suas crenças, livre da opressão de Roma. Mas é essa mesma terra que abrigou a igreja, um dia ela vai mudar. Vamos pegar isso depois no próximo vídeo. Muito bem. Diz assim: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, né, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então Satanás não conseguiu pegar o povo de Deus, o remanescente, né? Agora, terminando aqui, nós estamos chegando no final. Irou-se o dragão contra a mulher. Então Satanás ele ficou furioso porque a mulher está sendo protegida, e Satanás não conseguia destruir porque Deus levou ela longe, fora da vista da serpente. Por isso que ele manda missionários dele para poder pegar essa igreja, né? E diz, foi pelejar com os restantes de sua descendência. Quem são eles? Né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então esse pessoal aqui, esse grupinho que Satanás está irado, né? São os que guardam os mandamentos de Deus e creem em Jesus, na graça, na fé, né? Aceitam a salvação pela fé, mas são obedientes em gratidão a Deus, guardando os mandamentos, né? E para finalizar, vamos finalizar com esse texto, com esse pedacinho aqui que faz total diferença, né? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Falou, mas que negócio é esse? Como assim se pôs? Quem se pôs em pé sobre a areia do mar? O dragão. E por que ele se pôs em pé sobre a areia do mar? Que diferença faz isso? O que significa, né? E você vai entender. Deus levou a igreja longe, fora da vista da serpente. Satanás não conseguiu pegar a igreja. Foi então que João vê essa cena. O dragão pisa na areia do mar. Então pense comigo. Imagine você na praia, na areia do mar. De um lado, quando você olhar para um lado, você vai ver água, o mar, certo? Na areia do mar, quando você olha para o outro lado, você vai ver a terra, o continente. Você está no meio. E por isso, então, que você vai ver Apocalipse capítulo 13, verso 1. E vi emergir do mar uma besta. E depois você vai encontrar no verso 11 do mesmo capítulo, e vi ainda outra besta emergir da terra. Então, pega comigo aqui. Satanás não conseguia destruir o povo de Deus. Então ele precisa levantar dois poderes para que esses poderes se unam para poder destruir, matar o povo de Deus. Você percebeu até agora que o capítulo 12 ele é passado. O capítulo 13 agora começa a vislumbrar o nosso presente e o nosso futuro. Em um momento em que Satanás vai levantar um poder, né, do mar, das nações e depois da terra. E esses poderes vão se unir para criar leis e perseguir e matar o povo de Deus. Então, respondendo à pergunta, estamos vendo os últimos dias? Estamos. Estamos presenciando as profecias se cumprindo. Espero que você tenha compreendido de maneira bem simples e rápida o capítulo 12 de Apocalipse. Muito bem, gente, bora lá para a tela, capítulo 13 de Apocalipse. Pega a tua Bíblia aí, faz as tuas anotações e vamos lá entender um pouco isso, tá? Já estou aqui com o Apocalipse 13 aberto e eu vou começar já lendo os primeiros versos, tá? Vi emergir, ou subir, né, do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Ontem eu falei que o dragão também tinha 7 cabeças, e disse que isso é uma menção ao capítulo 7 de Daniel, né? São as nações pelos quais Satanás ele influenciou para perseguir o povo de Deus, né? São nações que se misturaram com a religião, e a blasfêmia que aparece aqui, né? Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, né? Ou ir contra Deus, isso é blasfêmia, tá?
Muito bem, vai dizer como que era essa besta, esse animal, né? A besta que vi era semelhante a um leopardo, presta atenção na sequência aqui, um leopardo com pés de urso e boca de leão, tá? Agora olha que interessante, quando você vai no capítulo 7 de Daniel, você vê aparecendo primeiro um leão alado, um urso comendo uma costela, né? Uma costela, 3 costelas na boca, e você vê um leopardo. Ah, percebeu a sequência? Daniel 7 aparece leão, urso, leopardo. Agora João fala ao contrário: leopardo, urso e leão. O que isso tem a ver, pastor? Uma coisa muito importante. Porque para Daniel, quando ele olha para o futuro, ele vê Babilônia, o leão, o urso, Medos e Persas, e leopardo, a Grécia. E o animal terrível e espantoso. Quando João olha para o passado, ele está vivendo num período do animal terrível e espantoso, que é a besta aqui, mas ela tem, parece com o leopardo, né? Tem o que ali, ó, era parecido com um leopardo, né? A Grécia. Depois tem os pés como o de urso, né? Que é os Medos e Persas, e tem a boca como de leão. Entendeu a diferença? Daniel vê o futuro, João está olhando para o passado. Olha que detalhe importante, tá? Muito bem. E diz que o dragão, Satanás, dá autoridade e trono, né, para essa besta. E isso aqui é uma contrafação, né? O que é isso? Você vai ver que o dragão é uma contrafação de Deus o Pai. Que a besta aqui, que recebe o trono, que recebe uma ferida mortal, que ressuscita, né? Ela é uma referência a Jesus Cristo. Então tem a besta, ó, vamos lá, vamos voltar aqui o raciocínio. Dragão, referência a Deus Pai, uma contrafação da verdade. A besta sobe do mar, uma referência, uma contrafação a Jesus Cristo, né? E temos depois a besta que sobe da terra, que tem poder para fazer sinais, que é uma referência, uma contrafação do Espírito Santo. Então nós temos a Trindade Divina e temos a Tríade demoníaca. Satanás, ele não cria nada, gente. Ele pega o que Deus criou e distorce, tá bom? Entenda isso. Muito bem, continuando aqui. Então diz assim: vi que uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E olha interessante, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Como nós entendemos isso daqui? Esta besta, nós entendemos que é o poder romano, né, da Idade Média, papal, né? Teve um período que foi Roma Imperial, depois ela se une ao cristianismo, e nós chamamos de Roma Papal, que foi um período de 1260 anos, do ano 538 a 1798. O que aconteceu de importante em 1798? Foi quando o general Berthier, a mando de Napoleão, na Revolução Francesa, né, entendendo que precisaria destruir a religião para poder ter controle sobre as nações, invadem ali Roma e prendem o Papa Pio VI, tá? E ele, tadinho, morre na prisão lá, o velhinho, né? Então, o que acontece? Essa ferida que aparece aqui, ó, essa ferida mortal, foi quando foi tirado da igreja o poder político. Napoleão arranca o poder político, né? Que foi dado por Clovis lá no passado, em 538, né? Que a igreja era apenas religiosa, mas recebe uma coroa, né, como poder político. E nessa ferida mortal é retirado de Roma o poder político, e ela fica só como uma igreja pequenininha, sem poder, entende? Só que diz que essa ferida foi curada, ela foi curada. Então, se a ferida é tirar o poder político, a curar a ferida é restabelecer o poder político, né? Alguns dão a data, né, 1929, né, quando foi o Tratado de Latrão ali com Mussolini, né? Mas, queridos, entenda que ali foi parte da cura, ou um processo de cura, né? Porque diz que quando houver a cura, toda a terra vai se maravilhar e seguir a vista. Então veja, nós estamos agora entrando no momento em que divide a história para nós, de passado e futuro. Entende? Entende o marco temporal aqui? Nós já passamos do momento que foi feito a ferida, mas nós não vivenciamos ainda o período da cura. E nós podemos olhar para frente e perceber que esse poder religioso está recebendo poderes políticos e crescendo cada vez mais como um grande articulador no mundo. Entende? Então, quando ela receber toda a autoridade como um poder político também, essa ferida será curada. E aí onde coisas terríveis para nós que guardamos o mandamento de Deus e temos a fé em Jesus, sofreremos danos, tá bom?
Então diz o seguinte, depois da cura: e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Porque realmente ela vai ter poder sobre toda a terra, né? Esse poder religioso com o poder político vão se unir e vai virar uma superpotência. E quem adora essa besta, esse poder, também adora Satanás. Está percebendo aí que você acaba adorando por tabela, né? Muito bem, continuando aqui. Tem muita coisa para dizer aqui, mas eu não tenho tempo, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. Isso aqui é interessante, né? O Apocalipse, ele avança e depois retrocede. Aqui está dizendo o momento em que havia esses 42 meses. Lembra que eu falei para vocês dos 42 meses? 1260 dias é igual a um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, né? Que são 42 meses. São períodos iguais, é o mesmo período, né? Assim nós cremos que no passado esse poder perseguiu o povo de Deus. Mas olha interessante, o que eles faziam, esse poder? Ele blasfemava, e eu falei para vocês o que é blasfêmia, se colocar no lugar de Deus, né? Roma papal dizia que, diz até hoje, que é o pontífice, né? A ponte que liga o homem a Deus. Nós sabemos que existe apenas uma ponte, Jesus Cristo, né? Perdoar pecados é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus, né? Então, são os pecados desse poder, né? E abriu a boca para blasfêmia contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo. Por que isso? Porque Roma tira de Jesus o poder da intercessão, do perdoar pecados, porque no santuário celestial Jesus está fazendo isso. Mas se tem alguém que já faz isso na terra, para que então Jesus no santuário? Por isso que ele difama o tabernáculo, né? A saber, os que habitam no céu, né? Uma referência ao tabernáculo no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse, né? Deu ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui ações dela no passado e também ações no futuro, onde elas vão perseguir aqueles que estão escritos no livro da vida, né? E olha que interessante, se alguém tem ouvidos, ouça, né? Agora João vai dizer aqui, veja, é um entendimento espiritual, né? Olha a dica aqui que ele dá. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que João está dizendo? Que a minha luta não é contra esse poder. Essa batalha é do Senhor. Se alguém for preso, for levado para cativeiro então vá. Se alguém for matar a espada, que seja então morto a espada. Ou seja, se a minha fidelidade me levar para a prisão, então que eu vá. Se a minha fidelidade ao Senhor me levar à morte, então que eu descanse. Porque esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui, gente, é uma sugestão e uma dica importante para você cristão. Estamos vivendo num mundo com tantas narrativas políticas, ideológicas, né, que não são as nossas bandeiras, não são. A nossa bandeira é a bandeira de Jesus Cristo, Emanuel ensanguentado, né? Nós temos 3 mensagens angélicas para proclamar esse mundo, então a nossa praia é outra. Não fique você se alinhando a partido X, Y, Z, levantando bandeirinhas, né, indo para a rua, fazendo tanta alvoroço contra o sistema, contra a política, contra a religião. Esta não é a tua luta, querido, né? A Bíblia está dizendo o seguinte: essa batalha é do Senhor. O que nós precisamos fazer? Ser fiel ao Senhor até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso, é testemunhar, é viver. O remanescente é aquele que tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. A tua fé vai exigir de você fidelidade ao Senhor, não ajuntamento contra grupo, a favor de grupos sociais. Entenda, o evangelho já é completo. Pregue o evangelho. Quer ser revolucionário, né? Então seja cristão, porque um cristão, ele é revolucionário contra esse mundo, né? Pregue o evangelho. É só o evangelho que trará a solução para este mundo, né? Não essas ideologias passageiras, tá ok? Então a luta é do Senhor, não é nossa. Temos que apenas ser obedientes. E se a gente vier a descansar, como diz o próprio Apocalipse 13, verso 14, no dia da manhã eles serão ressuscitados, né?
Perdão, Apocalipse 14, verso 13. Tá? Continuando aqui. Agora vai falar da segunda besta, a que sobe da terra, né? Vi ainda outra besta subir da terra. Olha lá. É o mesmo local que a igreja se abrigou, né? Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Esses 2 chifres são poderes, né? Nós entendemos que é os Estados Unidos da América, pelo fato de ter abrigado a igreja, como nós vimos no capítulo 12, mas também por ser uma nação que é sustentada por 2 pilares, né? Liberdade civil e religiosa, né? Agora, interessante, parece um cordeiro. Aqui interessante, por isso que não entra a China, Rússia ou qualquer outra nação, entra os Estados Unidos, porque é uma nação que nasceu protestante, que parece cristã, né? É a única referência no Apocalipse cordeiro que não está falando de Jesus Cristo, né? Mas é alguém que parece como cordeiro. E olha que interessante, falava como um dragão. Eu muitas vezes entendia que falar como dragão é ser autoritário, rígido, mas não é isso. Quando você vai no capítulo 12 de Apocalipse, você vê que falar como dragão, né, é usar mentiras. Satanás, ele enganou Eva, ele enganou os anjos no céu, entende? A lábia. Então nós temos aqui um poder que parece cristão, mas não tem tanto compromisso com o cristianismo assim. Não parece cristão, que abraçar todo mundo, é a nação da paz e amor, tal, mas através da sua lábia tem se misturado com falsos enganos, né? Ontem, no primeiro dia aqui, eu li para vocês 2 Timóteo capítulo 3, que diz aí que nos últimos dias muitas pessoas teriam aparência do bem, né? Mas são pessoas que não são comprometidas com o bem, né? Os Estados Unidos nasceu como uma nação protestante, cristã, mas ultimamente tem vendido essas crenças fundamentais, dialogando e flertando com ideologias para tentando unir o povo. É um discurso do amor, da união, da paz, né? O falar como dragão aqui é seduzir as nações, convencer as nações a se alinhar ao poder religioso. E lembra que eu falei para você que a besta que sobe do mar é retirada do poder político? Foi a ferida. Agora, para ser curada, precisa receber novamente autoridade, poder político. E quem que vai conceder autoridade, força política para a besta, para o poder religioso? Os Estados Unidos da América. Alguns falam assim, mas a China é poderosa. Ok, ela é poderosa. Mas pergunto para você, qual a nação nesse mundo que importa a cultura, que influencia pensadores, que importa costumes e até religião? Os Estados Unidos da América, ok? É assim que nós cremos. Muito bem, continuando. Falando sobre essa besta, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi o quê? Curada. Então nós estamos olhando para o futuro. Essa besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América, ainda não se demonstrou a favor do poder político romano. Um dia isso vai acontecer. Nós cremos nisso, né? E olha só o que esse poder da terra faz. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens, né? Aqui é uma referência de Atos capítulo 2, quando o Pentecoste cai, lembra? O Espírito Santo cai e eles falam como fogo, né? Os Estados Unidos, que no seu berço protestante se alinhou com o poder romano, as igrejas que fundaram a América do Norte têm se alinhado ao poder romano, né? E como que eles se alinharam? Alinharam com o falso dia de descanso, a imortalidade da alma, né? Os falsos dons espirituais. Então nós temos muitos protestantes que se apostataram do que diz a palavra e se uniram ao poder romano, né? Muitas pessoas falam assim, não, a gente não concorda com Roma, né? Mas guarda o dia que ela estabeleceu. Não, a gente não concorda com adorar imagens, esculturas, né? Mas acreditam na imortalidade da alma, como a igreja de Roma acredita, né? Nós não acreditamos em Roma, na sua igreja, né? Mas o movimento carismático que tem na igreja católica é o mesmo movimento que acontece em muitos protestantes, tá? Então, esse poder que sobe da terra é uma contrafação do Espírito Santo. São igrejas que vão fazer sinais e prodígios, assim como o povo de Deus vai fazer, mas para enganar as pessoas, tá? E olha aqui ele faz, lembra que eu falei? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Olha aí,
Ó, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida a espada sobreviveu. O que é uma imagem da besta? A besta que está falando aqui é a besta do mar, um poder religioso. Os Estados Unidos vai dar autoridade também para o que nós chamamos, né, de... se a besta, a imagem, se a besta do mar é um poder religioso, logo a imagem da besta também é um poder religioso. Os Estados Unidos, como poder político, vai dar autorização, autoridade para as igrejas protestantes que se alinharam, que se parecem, né, que são imagens da besta, para poder também perseguir e matar os fiéis. Então nós temos aqui, ó, a besta que sobe do mar, que é um poder religioso romano. Mas nós temos a imagem dela, que são os protestantes que se alinharam às crenças e ideologias de Roma. E a besta que sobe da terra vai conceder a autoridade tanto para essas filhas, como também para a mãe, para poder perseguir e fazer aquilo que lhe der na telha, né, contra os que são rebeldes. Ok? Muito bem, vamos continuar aqui. Tem muita coisa para dizer, mas eu não tenho tempo para explicar para você, né? Então vamos lá. Que mais aqui, ó? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer. Olha aqui, ó. Fizesse morrer quantos não adorassem a imagem e a sua besta. Então haverá uma união. E essa união, quem não estiver dentro dessa união, esses poderes vão ter autoridade para poder matar. Olha só. Continuando. Todos os pequenos, os grandes, os ricos, os poderosos, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, né? Aqui nós temos a marca da besta. Nada mais é de que todos aqueles que se alinharem a esse poder vão poder comprar e vender, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome, né? E eu vou tentar aqui explicar rapidamente o que seria isso, né? Perceba o seguinte, muitas vezes nós pensamos que a marca da besta seria para quem que se unisse com o poder religioso, né? Você percebe que aqui diz aqui, ó, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número. Tá? Temos três coisas aqui, não é só a marca, tem também o nome e também tem o número. Nos últimos dias, muitos vão se unir, não por questões de religião, porque tem muitos ateus. Mas por que eles vão se unir? Porque interessa financeiramente para eles. Muitos não querem se unir por questões financeiras, nem por questões religiosas, mas por filosofias sociológicas, ou quem sabe da ecologia, ou porque atende a minha minoria. Esse poder que está para se levantar, essa união, não vai ser uma única religião, vão ser várias religiões que vão pensar num bem comum para toda a humanidade. Serão leis que serão feitas, que serão maravilhosas para o mundo, porém, dentre essas leis, haverá uma lei que vai me obrigar a santificar um dia falso. E aí eu vou ter que escolher entre obedecer a esse sistema que está oferecendo paz e a solução para o mundo, ou ser fiel a Deus e arcar com as consequências. Estão percebendo? Chegará um momento que a gente não vai poder comprar e vender. Como assim comprar e vender? Vou explicar rapidamente. Hoje em dia você não usa mais dinheiro. Já percebeu isso? Você talvez na tua carteira tenha um cartão de crédito, um débito, mas na maioria das vezes você faz um Pix, você tem usado um Pix, né? Então você não tem segurado mais o dinheiro. A sociedade e o mundo está caminhando para que você não tenha o dinheiro físico. Porque quando eu tenho dinheiro físico, eu gasto com quem eu quero e não preciso dar satisfação para o governo. O governo está de alguma maneira fazendo com que você esteja preso a ele. Então todo o seu dinheiro, que é digital, imaginário, está numa conta. E toda vez que você usa o seu cartão, faz um Pix, uma transferência, o governo sabe para onde está indo e o que você está fazendo, né? Para nós é uma beleza, facilita. Não estou dizendo que o Pix ou transferência do cartão é a marca da besta, não é isso. Eu estou dizendo que o sistema que foi criado faz com que você dependa para usar o seu dinheiro, o governo sabe de tudo. Então chegará um momento em que, se você não tiver um cadastro, algo que você esteja alinhado a esse poder, você não vai ter como comprar e vender. Você não vai ter como trabalhar, produzir, negociar. Estão entendendo? Estamos vivendo um ensaio. E logo, logo, esse governo que se levantará vai ter controle sobre tudo. Por isso que é o conselho de Deus, que quando saiu o decreto dominical, segundo Ellen White, temos que fugir das grandes cidades.
não tem mais como viver. Não teremos mais acesso ao comércio, né? Vamos precisar estar unidos a esse governo para poder sobreviver. E é nessa hora que Deus vai conduzir o seu povo, Deus vai proteger o seu povo, tá bom? O capítulo 13 termina meio que nostálgico, mas o capítulo 14 inicia Deus mostrando que em meio a esta perseguição, Deus protegeu o seu povo e salvou o seu povo. E no meio da perseguição, no capítulo 14, verso 6, esse povo fiel prega a verdade. Deus te abençoe. Deus te dê força, motivação, para que você não tenha medo do que vai acontecer. Porque realmente vai acontecer. Mas entenda que Deus protegeu a sua igreja e Deus vai te proteger. Deus vai cuidar de você. Tá bom? Não se apegue à sua expertise, ao seu conhecimento bíblico, mas se apegue num relacionamento com Jesus. Porque quando Jesus falar, nós vamos ouvir e nós vamos seguir a Ele onde quer que Ele vá. Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço, obrigado. Até mais. 23 minutos, né? Hoje eu demorei, mas vocês me perdoam, né? Tá bom, valeu. Vou apertar aqui, apertei, valeu, tchau.